Olá, esse vídeo é continuação do vídeo anterior, onde eu fiz algumas análises e comentários de livros que eu li em 2025. Porém, eu disse uma informação equivocada no início do vídeo anterior, que eu tinha lido apenas 10 livros em 2025. Porém, eu li um total de 16 livros. Eu chequei no Google Documentos quantos livros eu tinha colocado lá como finalizados. Então, para iniciar a análise de hoje, eu vou começar com um livro que é o Torto e Arado, de Itamar Vieira Franco Júnior. Aqui na capa a gente consegue perceber alguns elementos da história. Aqui tem duas mulheres, elas estão de mãos dadas e elas estão na mão, elas têm em posse na mão uma espada de São Jorge, que é uma planta muito utilizada e tem um significado muito forte em religiões de matrizes africanas e também no conhecimento popular de muitas pessoas, principalmente para quem vive na zona rural. Esse livro, as duas protagonistas são irmãs. Mas antes de falar um pouco sobre essas duas protagonistas, eu gostaria de falar sobre a presença aqui na imagem do simbolismo de religiões de matriz africana, né? A gente consegue observar aqui e é algo muito importante para a história e a forma de resistência dessas duas protagonistas. O livro começa com um acontecimento marcante na vida de Bibiana e Belonísia, onde elas vão pegar uma faca que está escondida dentro de uma mala de uma das suas avós. E essa faca, ela não é como se fosse uma faca, ela é grande, é tipo uma peixeira, né, se a gente pode dizer. Para ilustrar um pouco como é o comprimento dessa arma branca, eu vou falar que é uma peixeira. E aí uma delas se acidenta com essa peixeira e machuca a boca, corta a língua. Outra coisa muito importante para o contexto onde vivem Bibiana e Belonísia é que ele é um contexto, como eu posso colocar em palavras aqui para vocês? O livro vai demonstrar como a estrutura do Brasil colônia, a estrutura de racismo estrutural permanece na sociedade. Bibiana e Belonísia, sua família, mora em uma terra que é da família Peixoto. Há várias pessoas que moram nessa terra e a família Peixoto fornece moradia. Apenas. Eles trabalham, cuidam dos animais, cuidam da terra, das plantações e todo o lucro vai para os seus patrões, a família Peixoto, e eles vivem ali sem acesso à educação, sem acesso à saúde de qualidade, tanto que quanto Bibiana e Belonísia acontece esse acidente com elas, machucam a língua, tem que ligar para um patrão que vai vir com uma caminhonete muito grande para levar eles. E é um lugar deserto, né? Itamar Vieira Franco Júnior, ele é baiano. E aí ele descreve a realidade de uma cidade rural no interior de Amargosa, na Bahia. Eu gosto muito desse livro porque, assim, para quem faz vestibular, para quem gosta de fazer redação, para quem gosta de evidenciar problemas e faltas do Brasil, a negligência estatal, a permanência dessa estrutura do Brasil escravocrata na atual sociedade, é muito interessante ler esse livro. E para quem... Eu só não indicaria esse livro para pessoas que têm uma certa sensibilidade com leituras que evidenciam a margem social, né? Que evidenciam pessoas que são marginalizadas, porque são muitos episódios, capítulos, onde Bibiana e Belonísia vão lidar com a seca, mas não a seca de não ter água. A questão não é que eles não têm água, a questão é que eles vivem da terra. Enquanto a terra está dando colheita, ok. E a colheita ainda é da família que mora e da detentora das terras. Lembra muito o Brasil Colônia, os grandes latifúndios, as sesmarias, os senhores de engenho. E quando essa colheita cessa, aquela família tem que improvisar comida. Então, vai ter temporadas onde Bibiana e Belonísia vão estar subnutridas, vão lidar com a insegurança alimentar. É um retrato do Brasil que não é distante da gente, né? E
e continua não sendo distante de muitas pessoas, né? Para quem já trabalhou com o serviço social. E é até é um livro que retrata a importância do serviço social, da assistência a essas pessoas. Bom, o segundo livro é esse aqui, As Pequenas Chances de Natália Timerman. Esse livro aqui, eu queria comprar ele já fazia muito, muito tempo. Só que quando eu achava ele para vender na Amazon, eu achava ele por uma fortuna. Às vezes o livro tá R$ 74, R$ 79, mas o frete estava um absurdo. Aí chegava a R$ 130. E aí eu optei por comprar esse livro na Shopee, ele usado. Eu queria comprar esse livro porque no início de 2025 eu estava estudando sobre o judaísmo, sobre a causa judaica, e aí eu vi num podcast que eu gosto muito, eu ouvi a seguinte recomendação sobre ritos fúnebres no judaísmo, As Pequenas Chances. Nesse livro, Natália Timerman vai lidar com a perda de seu pai. Ele é um livro em forma de testemunhos, você acompanha os desdobramentos que a ausência e o lidar com a morte e a sua irreversível, né? A morte é algo irreversível. E o seu, como eu posso dizer, o seu contexto irreversível. Você não vai ver mais aquelas pessoas. Ela narra assim que ele não vai colocar mais os netos no colo, ele não vai ver mais Benjamin. No meio desse livro, algo que eu nem sabia, fiquei sabendo na leitura, ela chamada a atenção dela para quadros, fotos em preto e branco, quando ela está fazendo encaixotar das coisas do pai. Que outro fato interessante, né, sobre esse livro, o pai dela, ele era médico e faleceu com câncer, né? E aí tem a questão de que ele já sabe que vai falecer, ele por ser médico e conhecer quando o paciente já está chegando nos últimos dias, ele sabe, mas ele ainda quer ter aquela esperança, né? Ele recebeu o transplante e aí era algo que ele pensava que ia melhorar a qualidade de vida dele e melhorou durante 2 meses, depois piorou. Bom, e aí durante esse livro ela engata um processo de autodeterminação étnica, porque ela conhece a cidade dos avós dela que escaparam de pogroms no leste europeu, na Bessarábia, na região da Ucrânia, onde muitos judeus sofreram perseguições posteriormente a Rússia czarista, na União Soviética também teve pogroms de 1921, 1927, e é em um deles que a família dela vai para o Brasil. Bom, só que assim, esse livro ele é um testemunho muito forte de uma pessoa que perdeu o pai, uma pessoa que faz suas anotações, de uma escritora, de uma pessoa que tá levando isso, né? Tá trazendo isso nesse livro. Porém, eu imaginei que a gente ia conseguir ver a conclusão desse processo de identidade. E a gente não vê. Foi uma coisa que eu senti, eu imaginei que ela ia lograr essa valorização dessa identidade judaica, qual ela tem, mas eu não senti que isso aconteceu nesse livro. Eu recomendo esse livro como um testemunho muito, muito forte de perda de alguém muito importante, mas a minha questão com esse livro é essa mesmo, essa ausência de uma valorização mais direta da própria identidade. Bom, aqui eu tenho um livro de uma escritora brasileira. Esqueci de falar. Natália, ela é brasileira, ela é de São Paulo. E Jaqueline Passe, ela é carioca, acredito eu que seja carioca, ou ela é paulista, não sei. Eu acho que é a região ali do Sudeste, mas eu me lembro disso, sabe? Eu comprei esse livro, Os Judeus de Sinal, a segunda edição, porque na primeira eu ainda não estava estudando a minha origem, né? E nem estava buscando valorizar essa minha origem. E aí eu comprei esse livro, porque Jaqueline, ela é uma judia e ela realiza pesquisas de documentos históricos, de análises históricas do período da Inquisição e a perseguição contra os judeus durante a Inquisição. Bom,
a gente vai falar de Inquisição quando ela começa em 1492 na Espanha, e é um período que não se finda, né, e se espalha ali pela Península Ibérica, principalmente Portugal, aonde havia, né, Anita Novis, que chega a falar pra gente, que é uma pesquisadora também da Inquisição e da questão da perseguição contra os judeus nesse período, que 30 a 40% da população era judia ou de origem judaica em Portugal. Se estima isso. E aí há uma expulsão dessas pessoas durante 1500, ou quem permanecia tinha que aceitar o catolicismo como sua religião, porque os reis vão se declarar católicos e não tem essa de Estado laico, né? A gente está no século XVI e XV nessa época, então não tem essa tolerância. E aqui tem vários documentos históricos da Torre do Tombo, do Santo do Ofício. Aqui vai ter uma árvore genealógica de uma das mulheres perseguidas pela Inquisição, a qual tem muitos descendentes no Brasil. E é uma história de sobrevivência, e falar isso, testemunhar isso é algo riquíssimo e que está sendo estudado agora, né? Anita Novis, que é recente, do ano 2000, né? E eu acho muito importante ter um livro que é algo físico, que a gente pode consultar mesmo, que a gente pode sentir a história. Eu já falei disso na parte 1 desse vídeo, né? Que é algo que a gente pode tocar nas ideias, e é algo que eu posso dizer incontestavelmente que existe, né? Então eu gosto muito, tenho esse apreço pelos livros e pela sua forma de expressão, e expressar a história por meio deles e valorizar as raízes de identidade judaica e étnica, para mim é algo riquíssimo. Bom, esse livro ele começa aqui, gente, tem uma dedicatória da autora, e aqui a primeira página é Filipa Mendes da Fonseca, uma fala dela, ela que foi morta e perseguida pela Inquisição em Portugal. Ela veio para o Brasil, viveu no estado da Paraíba e depois foi levada para Portugal para ser julgada lá pelo Santo do Ofício. E eu acho que o que mais me chamou a atenção foi abrir logo o livro com esse trecho, com essa fala dela. Sabe, é ressuscitar escritos de pessoas que existiram há tanto tempo e que sua história é importante para os dias atuais, sabe? Eu gosto muito desse livro, ele tem um lugar especial no meu coração. E foi muito importante para mim durante a minha pesquisa da minha árvore genealógica. Eu ainda estou fazendo a pesquisa, então está sendo muito importante para mim e para minha genealogia. Sem dúvidas, muito importante para os meus ancestrais também. Bom, aqui a gente vai ter um livro de poemas, que são os bardos baianos, aqui é da região do Velho Chico. Esses livros são uma coleção, e aí tem de todas as cidades, as regiões da Bahia. Porém, eu ganhei esse aqui na Feira Literária, na Feira Internacional de Literatura em Serrinha, e é um livro que eu gostei muito dos poemas, porque assim, são poemas que contextualizam e dão protagonismo baiano, mas também são poemas aqui que, mais uma vez, voltando para a história, voltando para o protagonismo étnico e a importância da inclusão social, há escritos aqui de quilombolas, de indígenas, e eu acho que isso é algo muito importante. Eu gosto muito desse livro, ele é uma reunião de vários poemas e é algo importante, né? É algo importante para preservar as identidades étnicas, a qual esse Brasil tem tantas, né? A variedade. E sempre colocam, só para vocês terem uma ideia de como é que ele é por dentro, ó. Aqui tem vou escolher um aqui, ó, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Aqui tem o título do poema, que tem a foto da pessoa que escreveu, e aqui embaixo tem a cidade, ó. Tem a cidade e a pessoa que escreveu. Eu acho que é um livro muito importante. Trazendo protagonismo, né, cultural, levando a literatura a todos os cantos e permitindo que qualquer pessoa tenha esse direito de escrever e contar sua história e sua percepção do mundo, né? Bom, os outros livros são livros
que estão na escola, que eu devolvi à escola, e tem um que é um livro em PDF. Eu começo falando sobre o livro em PDF, que é o Pequeno Manual Antirracista de Jamila Ribeiro. Minha professora de português ia fazer um trabalho de consciência negra. Ela acabou que mudou a configuração por causa do Enem, né? O livro, O Pequeno Manual Antirracista de Jamila Ribeiro, ele é realmente pequeno, ele é nossa, eu acho que ele deve ser o tamanho da minha mão. Minha mão tem o quê? 15, 16 centímetros? Não sei. Mas ele é um livro pequeno e ele é um manual, que é onde ela vai datando como o racismo se reverbera na atual sociedade brasileira e como não só ele se mantém por instituições, seja elas de emprego, de mantimento de vínculo, mas até mesmo na mídia, nos comportamentos em geral. Eu acho ele livro muito importante, porque assim, a gente fala de educação antirracista, mas eu acho que muitas das vezes a gente está terceirizando o preço dessa educação para o professor. Claro que o professor tem até matérias de ética, em informação, em pedagogia, em licenciatura e por aí vai. Mas a gente também tem que aprender a se educar sem terceirizar esse papel para o orientador, né? E também se colocar no lugar assim, eu não sou uma pessoa preta, eu não sou uma pessoa parda, mas se eu ver o racismo acontecendo e eu puder fazer algo para denunciar, para contestar a fala racista de determinada pessoa, para poder dar o bom exemplo mesmo e não permitir que mais pessoas sofram com esse crime, que é um crime inafiançável, o racismo, nós temos que estar fazendo isso, né? Então eu acho que é um livro muito importante para quem quer ter esse despertar, né? Porque assim, a gente vive no Brasil onde a gente conhece pessoas que são queridas e são pessoas que nós mantemos um certo vínculo, que são pessoas preconceituosas, né? Elas não são diretamente preconceituosas, elas não vão ofender uma pessoa negra cara a cara, mas elas vão manifestar esses gestos, seja por dizer assim, eu não contrato fulano com cabelo que usa Rastafari, eu não contrato fulano que usa trança, não... Tem muita gente que tem falas racistas, eu não vou adentrar muito nesse tema aqui, porque eu também não quero me apropriar de uma luta, de uma causa que não é minha, mas é isso, né? Eu acho importante ressaltar que é algo que a gente tem que fazer, não é o outro que tem que fazer por nós. O segundo livro, eu tô olhando pra cá como se o livro estivesse aqui, né? Mas nem tá, porque tá na escola. O segundo livro foi Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que para mim foi um livro, assim, interessantíssimo. Ele vai falar tanto da questão da sua mãe, Eunice Paiva, quanto do sofrimento a qual a família, a estrutura familiar dele sentiu durante a ditadura. Mas eu gosto muito de uma frase dele que ele fala assim, a família Rubens Paiva não é a família que sofreu com a ditadura, é uma das famílias. E eu gostei muito do testemunho dele no livro, porque ele cita outras famílias também que sofreram com a ditadura, que tiveram perdas irreversíveis, pessoas desaparecidas até hoje, né? E o quanto que essa questão não foi resolvida, né? Não teve militares presos, teve anistia, né? Não teve, não houve justiça para essas famílias muitas das vezes. E a gente ainda vê, né? Tentativas de golpe, tentativa de tomada de poder, porque a democracia a gente tem que vigiar muito, né? Porque a nossa Constituição, a cidadã, ela é de 1988, ela é muito recente, ela é tão novinha ainda. Então, assim, nós vivemos uma democracia, mas a gente tem que vigiar constantemente, porque há sempre alguém querendo retirar o direito do outro, há sempre alguém querendo se sobrepor ao direito comum, né? Bom, eu gostei muito desse livro também, porque, assim, falando mais uma vez de vestibular, mas também falando de pensamento crítico. Acho que Torto e Arado, e Ainda Estou Aqui, é bom para pessoas que têm. Elas estão buscando estudar, conhecer as causas e origem de mazelas sociais que acometem o Brasil, né? Quando ele vai narrar o uso da força policial, o uso da força militar
pelo Estado como uma forma de calar, né? Aonde o Estado não está presente, a milícia está. Mas, acima de tudo, ele vai narrar questões que aconteceram na década de 70, na década de 80, na década de 90, que ainda acontece. O uso da força militar para invasões em comunidades periféricas. A questão da força policial, né? Pelo próprio governo. Então, assim, ele é dividido em tanto testemunho do filho, contando a questão da mãe, a que lutou, e, fala, né, tem trechos no livro que a família Rubens Paivas não quer local de vítima. Ela quer justiça, mas não local de vítima. Eu acho isso algo muito importante. Como Eunice, depois de ter perdido seu marido, conseguiu se formar em direito, né? E como ela fez denúncias, várias denúncias, mesmo durante o período da ditadura, uma mulher de muita coragem que esteve ali sozinha, né? Mantendo os filhos bem, se preocupando muito com a educação dos filhos, sendo uma mãezona, né? E aí fala tanto da questão do Alzheimer que ela sofreu e tanto como ele se sentiu como filho e também como um espectador da história, né? Vendo um todo depois que ele se tornou adulto. Então eu gostei muito do livro e é uma recomendação para todas as pessoas que gostam de estudar história, são patriotas, mas patriotas, patriotas mesmo, não patriotas, sabe? Pessoas que querem estudar a ditadura, a intervenção militar no Brasil e amantes de história no geral, né? Porque quando a gente conhece o passado, a gente não repite, né? A gente não repete, perdão. A gente tem essa consciência, né? Para quem gostaria de saber o que foi a intervenção no militar no Brasil, como ela deixa as perdas e sequelas na atual organização do Brasil até os dias atuais, né? Tem pessoas aí que tiveram avós, bisavós que eram militares e torturadores e até hoje, né? Recebem pensões milionárias do governo, né? Então eu acho que há muito ainda que ser feito pela justiça do Brasil, há muito ainda que ser feito pela memória dessas pessoas e há muito ainda que ser feito pelos desaparecidos, né? Porque há muitas pessoas desaparecidas. Finalizando o vídeo de hoje com esses comentários e com essas recomendações. Tchauzinho!